Glória a Deus. Podemos assentar, meus amados. Glória a Jesus. Por favor, abram vossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho. Aleluias. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6. Aleluia, santo e maravilhoso Deus. Aleluias. Versículo 45. Aleluia, Deus. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, louvor e adoração, Deus. Muito obrigado, Jesus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, Deus. Amém, igreja? Amém. Marcos 6, no versículo 45, diz: Glória a Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já ao ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois disso, atravessaram o mar até chegar a Genezaré, e ali amarraram um barco. Logo que desceram, o povo reconheceu Jesus, e eles percorriam toda aquela região. E chegaram e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que fosse, povoado, cidade ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicando-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda do seu manto. E todos que tocavam nele eram curados. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode dar glória a Deus, igreja. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós oramos agora há pouco por aquelas pessoas da Filipinas que passaram por um vento. E é sobre isso que o Senhor ele tem ministrado no meu coração para trazer para a igreja do Senhor. Nós vemos aqui, meus amados, que a dificuldade veio sobre a vida daqueles discípulos. Eles estavam num barco e o vento veio contra eles. Eles tiveram dificuldade. Mas o Senhor Jesus estava vendo a dificuldade que eles estavam. E o Senhor está dizendo hoje, para mim e para você, que Ele está vendo a sua dificuldade. Ele está vendo o vento que muitas vezes vem contra nossas vidas. A dificuldade que vem contra nossas vidas. Ele está vendo. E a palavra de Deus nos diz que os seus discípulos não tinham entendido ainda o milagre dos pães. No verso acima a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele vem e ele faz um grande milagre ali, com apenas 5 pães e 2 peixes. E a multidão toda se farta e come. E logo em seguida, ele fala para os seus discípulos, olha, entre no barco. E eles entram no barco. E depois o Senhor Jesus anda sobre as águas, porque vê aquelas pessoas, seus discípulos em dificuldade. E eles vêm e ficam atemorizados. Mas a palavra de Deus nos diz que eles não tinham entendido ainda o milagre
da multiplicação dos pães, porque o coração deles estava o quê? Endurecidos. Meus amados, esse coração endurecido que a palavra de Deus vem nos dizendo, é o mesmo coração endurecido que aquele povo que estava no Egito não conseguia ver os milagres que Deus operava. E às vezes o Senhor está operando, fazendo coisas maravilhosas, andando sobre as águas, e as pessoas não conseguem ver aquilo que o Senhor já operou. Nós, meus amados, muitas vezes o Senhor opera milagres nas nossas vidas. Eu sou testemunha disso, de quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida, nesses períodos de tempo, cuidado, saúde, e todas as áreas. E eu creio que na sua vida também, mas muitas vezes os nossos corações estão endurecidos. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, Ele separa o mar, e aqueles irmãos saem de lá a pés enxutos, mas o coração deles ainda estavam endurecidos. O Senhor, Ele envia pragas, e Faraó tem que se dobrar ao nosso Deus, mas o coração deles ainda estavam endurecidos, não entendiam aquilo que Deus estava fazendo. O Senhor, Ele vem e Ele manda pão do céu para aqueles irmãos, para o povo que sai do Egito, para os israelitas. Mas o coração deles estava endurecido. E da mesma forma, meus amados, o Senhor, Ele vem e farta uma multidão, muitas pessoas ali, todas aquelas pessoas comem, sobram, e aqui os seus discípulos, aqueles que andavam com Ele, ainda tinham o seu coração endurecido. E muitas vezes, meus amados, quando vem uma situação, quando vem uma adversidade, que nem nós vemos aqui, quando vem um vento tão forte, às vezes a gente fala, mas Senhor, e esquece tudo aquilo que o Senhor já operou nas nossas vidas. Eu conversava com uma pessoa conhecida e ela estava falando, olha, o meu marido, ele é uma pessoa incrédula, porque tantas coisas o Senhor tem operado nas nossas vidas e ele ainda não se dobrou ao Senhor. Essa pessoa é uma pessoa que eu conheço e eu tenho evangelizado, falado do Senhor para ele. Ele fez um trabalho ali para mim, gravou alguns CDs, e aí eu peguei e demos uma Bíblia para ele, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito bonita. E temos investido naquela vida. E eu conversando com a esposa dele pelo telefone, ela falando, olha, mas esse seu amigo aí, ele é cabeça dura. Falei, eita Deus, Deus tem misericórdia. E aí ela falou alguns milagres que Deus operou na vida deles. Falou, olha, Ailton, nós estávamos aqui numa situação difícil. Estávamos aqui precisando do alimento para a nossa casa aqui. E eu não sabia que... Aí veio a minha irmã e chamou o pai no supermercado e fez uma compra grande. E eu pensando que ia lá ajudar ela. Ao invés dela levar essa compra para a casa dela, ela vem e leva para a minha casa. É o que, meus amados? Na adversidade. Mas muitas vezes o Senhor opera na vida da gente e a gente acaba se esquecendo. É disso que o Senhor quer falar com a sua vida hoje. De tudo aquilo que você já passou, da luta que você já teve, que Ele está na sua vida. E nós vemos aqui, meus amados, na palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele vem andando, coisa linda, meus amados. Ele vem andando sobre aquelas águas. E a intenção do nosso Deus, segundo o escritor bíblico aqui, Marcos, era passar, meus amados, adiante daquele barco. Eu fico imaginando que cena seria aquela? Um homem andando sobre as águas, em frente do barco, e o barco atrás. Sabe o que ia acontecer, meus amados? A tempestade não ia afligir aquele barco. Mas eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo. E o Senhor, Ele vem e Ele entra no barco junto com aquelas pessoas, junto com seus discípulos. O Senhor, meus amados, tem estado no seu barco? Você tem reparado que o Senhor tem estado no seu barco? Quantas e quantas coisas o Senhor tem operado na sua vida, e às vezes a gente esquece, deixa. Tem uma música que nós cantamos aqui, que fala muito sobre isso, que diz,
Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Meu irmão, ser como criança, ter uma fé genuína, meus amados. Eu, esses dias, estava brincando com o Eduardo, lá o meu sobrinho, né? Brincando com criança, a gente vê, ele sobe em algum lugar assim, se você falar para ele, pula, ele pula. Ele acredita, meus amados. O Senhor nos disse, em Mateus 18, no versículo 2, você que gosta de anotar aí, que nós temos que ter o nosso coração como uma criança para poder entrar no reino dos céus. E muitas vezes, as adversidades vêm nas nossas vidas e a gente quer ser adulto, quer deixar as coisas de lado, e quer agir com nossa própria força, e a tempestade vem, e o vento contrário vem contra nossas vidas, e aí a gente entra em desespero. Mas uma criança, meu irmão, minha irmã, ela confia no seu pai. O Senhor Jesus, meus amados, Ele está no seu barco, e Ele quer que você perceba isso, que Ele está no seu barco, que a dificuldade que você está enfrentando, como disse aqui agora, a nossa ministra de louvor aqui, dizendo que a dificuldade que você está passando não é para você morrer não, para você sucumbir, é para crescimento da sua vida, é para que você venha estar sendo fortalecido, para que você venha estar cada dia mais, meus amados, acreditando, crendo no Senhor. Aleluia. No versículo de número 48, que nós lemos aí, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele foi orar. No verso 48 diz, mas Ele o que? Ele viu, meus amados. Aleluia. Nós temos um Deus que nos olha, que vê a situação que você está passando, que vê a sua aflição, que está cuidando da sua vida, meu irmão, minha irmã, que está cada dia mais, meus amados. Você pensa que você está sozinho, mas Ele está olhando, vendo lá a dificuldade que você está tentando remar. E Ele vem, meus amados, sabe com que? Ele vem andando sobre as águas. Ele vem com ação sobrenatural. Nós temos que ter cada dia, meus irmãos, mais e mais, os nossos olhos espirituais, vintos, fortalecidos no Senhor, para que a gente não venha perder o foco, para que o vento das lutas não venha tirar a nossa atenção. A luta que você está passando, segundo a palavra de Deus, em Romanos 8, no versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Um versículo que nós, graças a Deus, sabemos de cor, da palavra do nosso Deus. Então a luta que você está passando, a aflição que você está passando, ela vai o quê? Ela vai te moldar, ela vai te fortalecer. Você vai sair, meu irmão, minha irmã, com uma lição, meus amados, de vida. A palavra de Deus, ela nos diz, em Mateus 5, você que gosta de anotar, vai anotando aí, Mateus 5, no versículo 45, que o Senhor, Ele dá o sol para justos e para injusto. Quer dizer o quê? O vento, a dificuldade, as lutas dos dia a dia, meus amados, ela vem, sabe para quem? Vem para todos. Mas a lição só vem para aqueles que servem a Deus. Você tirar uma lição daquilo que você está passando, meus amados, somente para aqueles que servem a Deus. Eu buscando no Senhor alguém, meus amados, que passou por uma luta, para dar um exemplo aqui figurativo para os amados, eu lembrei daquela corredora.
Gabriela Anderson, em 1984, ela foi correr 42 quilômetros numa corrida. E ela começou a sentir fortes câimbras. Esta corredora virou motivo de incentivo, meus amados. Na luta que você está passando, tenha, meus amados, porque a palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E olhando aquela mulher correndo com dificuldade, ela começou a ter câimbras, ela não conseguia correr mais. E os paramédicos ficavam do lado dela, os médicos do lado dela, pedindo para que ela parasse, pedindo para que ela desistisse da corrida. Mas ela sabia, se ela desistisse da corrida e chegasse nos braços ali dos médicos, ela seria desclassificada. E ela queria correr até o final. E a gente vê aquela mulher cambaleando, andando com toda a dificuldade, ali se arrastando, e chegando e indo, e todo aquele estádio, olhando e torcendo para aquela mulher. Assim é segundo a palavra de Deus, igreja do Senhor. Sendo forte, buscando na presença de Deus, não desistindo por causa do vento que vem nas nossas vidas. Às vezes o vento que vem na sua vida, meu amado, é uma rejeição que você teve no seu passado, a sua luta. Você fala, mas será que eu vou conseguir isto? Será que eu vou conseguir aquilo? Porque eu já tentei tantas vezes, eu já lutei tantas vezes. Talvez o vento venha, sabe aonde? No seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida profissional, financeira. Eu não sei aonde que está, mas eu sei, meus amados, que Ele está olhando e Ele vem andando sobre as águas. E coisa linda, meus amados, eu ainda dei uma olhadinha na internet para ver novamente a chegada daquela mulher. Ela vem andando toda cambaleando, querendo cair ali. E quando ela dá o último passo, até cruzar a linha de chegada, os médicos vêm e a amparam pelos braços. Quando ela dá o último passo, pode ter tido muitas pessoas que participaram daquelas Olimpíadas, mas quem ficou marcado foi a perseverança daquela mulher. Persevere, igreja do Senhor. Falava há um tempo atrás com os intercessores sobre oração. Persevere na oração, igreja. Eu estava assistindo um irmão pregar a palavra de Deus e ele estava falando sobre a oração, que as igrejas têm buscado muitas coisas, shows e festividades aqui ou ali, canta-se muito, mas nós temos que estar fortalecidos, meus amados, na palavra de Deus e na oração. Aquele pregador dizia, e eu tinha falado com os irmãos da intercessão, que nós temos que cada dia mais orar, buscar ao Senhor, porque o vento, meu irmão, ele vem para a vida de todos. E quando você está fortalecido na oração, quando você tem ali o seu joelho já acostumado a dobrar-se na presença de Deus, você vai passar com maior dificuldade, com maior facilidade, porque as dificuldades vão ficar para trás. Você vai sentir que o Senhor Jesus, Ele está no seu barco. E muitas vezes as pessoas não percebem que Jesus está com ele, que Jesus está operando sobre a vida dele, como aquelas pessoas que tiveram o seu coração endurecido, quando viram todos os milagres de Deus, mas ainda assim tinham o seu coração endurecido. O Senhor fala nesta noite, igreja do Senhor, persevere, busque na presença de Deus. Esse vento que pode estar passando pela sua vida vai ser simplesmente o seu testemunho de vitória. Às vezes, meus amados, as pessoas passam por lutas tão grandes na sua infância, que fica marcas, e às vezes são marcas, meus amados, que são difíceis de cicatrizar. Às vezes a pessoa teve uma infância tão pobre, e diz, mas Senhor, mas o Senhor tem bênção para a sua vida. Às vezes você foi rejeitado, alguém disse, olha, eu acho que você não vai conseguir, eu acho que não vai dar certo para você não, mas você pensa, para todo mundo acho que dá, mas para mim eu não sei, né?
Não, meu amado, minha amada. O Senhor Jesus, Ele está no seu barco. Ele está contigo. Ele está andando com você. Persevere, meus amados. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Hebreus. Aleluia. Hebreus 12. Aleluia. Glórias a Ti, santo e maravilhoso Deus. Esse versículo, essa palavra de Deus é uma palavra motivadora que eu gosto muito. Hebreus 12, no versículo 1 diz: Amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livramos-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, o escritor de Hebreus está dizendo para nós: vamos correr. O apóstolo Paulo, ele, no final da sua vida, ele diz: olha, eu percorri já o que eu tinha que, a minha carreira. Vamos continuar, igreja do Senhor. Vamos continuar lutando. Vamos continuar como aquela mulher que com toda a sua dificuldade, ela conseguiu atravessar aquela linha. E se nós vermos a galeria da fé que vem dizendo aqui, no capítulo 11, de todos os irmãos que passaram por lutas, que lutaram, mas venceram e estão esperando. E aquela mulher, ela dá aquele passo, meus amados. Eu vendo novamente aquela cena, ela dando aquele passo, chegando aonde ela tinha que chegar, a alegria, a satisfação no coração dela e aquele estádio todo aplaudindo. Agora nós, meus amados, quando nós chegarmos até o nosso Senhor Jesus e darmos o nosso passo final, que é o que? O arrebatamento da igreja. Quando o Senhor vir e nos buscar, meus amados, a alegria é muito maior comparada a qualquer atleta que vença ou que tenha qualquer coisa. Então vamos, meus amados, continuar andando e correndo na presença deste Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, meus amados, Ele está no meu barco. Ele está no seu barco. Ele está olhando para você. Ele quer fortalecer a sua fé. Muitas vezes a gente olha e vê tantas coisas acontecendo, e a gente pega e para e pensa: mas será que Deus está olhando todas estas coisas que têm acontecido, a violência, os desastres, as pessoas com indiferença, o roubo, a corrupção, tantas coisas? A gente fala: mas será que Deus está olhando? Meu irmão, minha irmã, o meu Deus, Ele está sentado no trono, aleluia. Ele é o que comanda a história desta terra, a história da humanidade. Não está descendo ladeira abaixo sem que Ele veja. Algumas pessoas que não creem em Deus diz que Deus, Ele formou o mundo, Ele formou o homem e depois virou as suas costas e deixou. Mas não é isso que a palavra de Deus vem nos ensinando hoje. Fala que o Senhor, Ele estava orando, mas Ele viu. E da mesma maneira, meus amados, a palavra de Deus, ela vem dizendo em Apocalipse 20, você que gosta de anotar, escreve aí, Apocalipse 20, no versículo 11 ao 15, vem dizendo que o meu Deus, Ele tem um tribunal chamado trono branco, aonde serão julgados todos os homens, aonde será julgado todas as coisas. Isso quer dizer o que, igreja do Senhor? Que Ele está no barco da humanidade, que Ele está cuidando de todas as coisas, que não está rolando as coisas assim da maneira que qualquer pessoa possa estar pensando, não, porque Ele está cuidando e Ele sabe o que Ele está fazendo.
E você, igreja do Senhor, e nós como igreja do Senhor, venhamos a cada dia, meus amados, acordar, estar desperto ao nosso Deus, abrir a nossa boca para glorificar, abrir a nossa boca para dizer que Ele é santo, digno de honra, de louvor e de adoração, aqui na igreja, mas também lá fora, aonde nós estivermos, com a nossa vida, com o nosso testemunho, dizer: olha, eu estou esperando um Deus todo-poderoso que vai vir me buscar. Ah, mas você não está passando por tal problema, ah, mas você não está passando por tal dificuldade. O meu Senhor, Ele está no barco da minha vida, é Ele que comanda. Essa situação que eu estou passando só serve para me fortalecer, para que eu venha estar cada vez mais adquirindo experiência com o meu Deus. Aleluia. E Ele vai julgar, meus amados, todas as pessoas. Eu gostaria que os amados abrissem comigo no livro de Mateus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, santo, maravilhoso Deus. Aleluia, Deus bendito. Aleluia, Deus. É o último versículo que nós vamos ler, igreja do Senhor. Mateus 28. Versículo 19. Conhecido nosso. Aleluia, santo é o seu nome, Deus bendito. Amém? Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre no seu barco. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu gosto muito desta palavra, meus amados, que o nosso Jesus, Ele diz, portanto, quer dizer o quê? Que o sacrifício da cruz já foi feito, as portas do céu já estão abertas. Nós que moramos aqui no Brasil não tínhamos acesso e conhecimento a este Deus Todo-Poderoso, mas Ele disse aos seus missionários, Ele disse aos seus pastores, Ele disse à igreja, Ele disse aos seus discípulos aqui, portanto, vão e evangelizem o Brasil, e falem do meu amor, porque o sacrifício, porque o inimigo já não pode mais contra a sua vida, contra a minha vida. Agora só resta você abrir o seu coração e andar diante de Deus. Portanto, agora já não tem mais nada que os impede. Vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, e eu estarei no barco deles até o fim dos séculos, até a consumação dos tempos, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Até que Ele volte, meus amados, as suas contas vão ser pagas. Glória a Deus. Até que Ele volte, meus amados, Ele vai te dar saúde. Até que Ele volte, meus irmãos, o seu estado emocional, aquilo que você tenha de tristeza no seu coração, você pode colocar nos pés dEle. Até que Ele volte, meus amados, você pode dobrar o seu joelho e orar e se alegrar na presença dEle. Até que Ele volte, meus amados, a presença dEle vai estar na sua vida. Saiba, igreja do Senhor, que o vento que vem sobre todas as pessoas não vai nos destruir. Nós vimos uma devastação terrível, tristeza acontecendo naquele país. Mas espiritualmente falando, meus amados, ainda que você venha passar por uma luta tão grande, dizer: olha, irmão, mas como que isso pôde acontecer? Esse mal tão grande veio e aconteceu. Tenha Romanos no seu coração, meus amados, que é para o seu crescimento, porque a nossa vitória maior, meus irmãos, ela está guardada nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus.
Santo, santo é o teu nome, Deus bendito. Aleluia. Eu não sei, igreja do Senhor, qual é o motivo da sua oração hoje. Se é uma tristeza no seu coração, se é uma falta de algo, mas você pode orar dizendo que o Senhor, Ele está no seu barco e Ele vai te fortalecer para esta luta que você está passando. Ah, meu irmão, eu não estou passando por luta nenhuma, estou pulando de alegria e dando glória a Deus. Então ore também, meus amados, para que no dia que você passar, o Senhor Ele vai estar lá junto com você no seu barco. Aleluia. Senhor, em o nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, Deus, está aqui, Pai amado, a sua palavra, Deus, pregada, Senhor Deus amado, que o Senhor, Pai amado, é Deus, Pai, que nos guarda, Pai santo, que nos fortalece. Pai, no nome de Jesus, Deus, aquele que está triste, Pai amado, e abatido, Deus, achando, Senhor Deus Santo, que ele está sozinho nessa luta e neste vento, Pai. O Senhor, Pai amado, está, Senhor Deus Santo, indo de encontro, Deus. O Senhor, Pai amado, está, Deus Santo, fortalecendo a vida, Pai. Aquele, Senhor, meu Deus amado, que já está, Deus Santo, com seu coração endurecido, Deus, não vendo mais, Pai amado, aquilo que o Senhor já operou, Deus. Traz, Pai amado, a memória, Senhor Deus Santo, as tuas bênçãos, Deus, que já foi operada na vida da sua igreja, Deus amado. Fortalece, Deus Santo, para a glória do teu nome, Deus Santo. Pai, tem misericórdia, Pai amado, das nossas vidas, Deus, porque às vezes nós esquecemos, Senhor Deus Santo, que o Senhor, Pai amado, tem cuidado, Pai amado, e guardado as nossas vidas, Deus, que o Senhor, Pai amado, está, Deus Santo, no nosso barco, Deus. Pai, vem, Senhor, meu Deus maravilhoso, abençoando, Deus, a vida, Senhor, meu Deus amado, de cada um do teu povo, Deus. Vem glorificando o teu nome, Deus. Abençoa, Pai amado, aquele que tem causa na justiça, Deus. O Senhor está no barco, Deus. Aquele que necessita, Pai amado, de uma bênção, Deus Santo, na área financeira, o Senhor está no barco, Deus. Aquele, Pai amado, que está necessitado, Pai amado, na sua área conjugal, Deus Santo, o Senhor está no barco deste casamento, Deus. Pai, abençoa, Deus, que nós, Pai amado, venhamos cada dia mais e mais, Deus, ter a alegria, Pai amado, de te servir, Deus, porque o Senhor nos prometeu, Pai amado, que está conosco, Pai amado, até o fim dos tempos, Deus, até encontrar com sua igreja, Pai amado. Aleluia, Deus, nós te louvamos, Pai. Aleluia, aleluia, santo e maravilhoso Deus. Aleluia, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus.